Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pastor Álvaro, pelas palavras. E realmente é uma história que nós temos juntos. Em 2010 eu me casei e nós ficamos 2 anos e meio sendo pastoreado pelo pastor Álvaro. Ele nos liderando e a gente ajudando ele ali numa congregação que a Templo dos Querubins tinha, né? Ali no Monte Alegre, a gente fazia parte da liderança junto com a Aura, com a Edilane, o Alisson, a Jo, e foi 2 anos e meio de muito crescimento, né? A gente aprendeu muito, pastor Álvaro, com a sua liderança, a forma de trabalhar e de entender as pessoas. Então eu sou assim, ricamente abençoado de ter ficado esse tempo debaixo da sua cobertura ali no Monte Alegre. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, eu tenho 30 minutos só. O pastor Diego pegou aqui a oferta, eu pensei que ele não ia parar mais. Eu falei, meu Deus, o homem não vai parar mais, gente. Eu quase fui embora. Mas Deus é bom, amém? Deus está fazendo e Deus está falando. Irmãos, a gente vai falar de algo muito poderoso e incrível. Nós temos sentido direções do Espírito Santo para cada ministração, e eu sei que dessa forma será hoje. Hoje pela manhã foi um tempo legal, e hoje à noite também será um tempo incrível. E eu já oro desde essa semana, quando se iniciou, para que o seu coração esteja receptivo, amém? Para que a palavra realmente gere um resultado incrível no seu coração. Eu simplesmente sou um canal aqui, quem tem todo o poder é o Espírito Santo, então é Ele que está falando e agindo aí na sua vida, amém? E eu quero falar hoje à noite sobre propósito. Propósito é uma palavra forte, é uma palavra que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, e eu quero falar sobre viver o seu propósito, viver o meu propósito hoje como igreja. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem propósito. Olhe para a sua direita aí, olhe para a sua esquerda e fala: cara, você tem um propósito. Amém, irmãos? Nós temos propósitos. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Existe uma expectativa, como diz em Romanos 8:19, que existe uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem sobre essa geração, sobre essa nação, sobre esse século. Amém? Todos conhecem esse versículo? Existe um anseio, uma ardente expectativa para que os filhos se manifestem. Mas eu sei que hoje também, baseado naquilo que nós vamos falar hoje aqui, existe uma expectativa no coração de Deus para que eu e você viva o nosso propósito sobre a terra. Da mesma forma que existe uma expectativa pela geração, fala que existe dores, a geração geme como dores de parto, esperando que eu e você se manifeste. Também os céus têm essa mesma expectativa, esperando que eu e você viva o nosso propósito. Amém? Vocês estão prontos? Vamos lá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4:7, um dos primeiros textos rápidos para a gente falar sobre propósito. Efésios 4:7 diz assim, eu vou correr aqui. Cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, ou um propósito, por meio da sua generosidade em Cristo Jesus. Cada um de vocês, cada um de você hoje tem algo específico da parte de Deus sobre essa terra. Amém? Você que está aí, você está sentado do lado de uma pessoa, talvez você queima por uma área, a pessoa que está do seu lado aí tem uma certa habilidade em outra função, em uma outra área, a pessoa que está atrás de você é uma outra função. Então cada pessoa que está aqui nesse auditório hoje tem algo específico e exclusivo da parte de Deus. Eu fico feliz por hoje a gente entender e atuar sobre os 5 ministérios da igreja. Imagina se todo mundo fosse pastor, ou imagina se todo mundo fosse mestre, ou imagina se todo mundo fosse apóstolo. Não,
cada pessoa específica tem uma área de atuação, tem um propósito, tem um chamado, tem um destino específico. E Deus usa as nossas vidas de maneiras diferentes. Aonde eu consigo, eu vou. Aonde eu não consigo, você consegue. Aonde você não consegue, outra pessoa vai chegar. Cada pessoa vai trabalhar de uma forma, em uma área específica. E o que é propósito? A palavra propósito, qual o significado dessa palavra? Eu procurei no dicionário alguns significados dessa palavra, e a palavra propósito, ela significa, um dos significados dessa palavra é intenção. Propósito é ter a intenção, ou ter um plano, ou ter uma deliberação, você se liberar, deliberação, você ir. E uma das palavras que mais me chamou a atenção no significado da palavra propósito é essa palavra, deliberação. Quando você se libera para algo, quando você vai em busca de algo, quando você tem a intenção, quando você tem o plano, mas quando você se libera para isso. A palavra propósito tem esse significado, e esse significado nos últimos dias tem mexido comigo. Essa palavra deliberação, existe uma palavra no grego chamada ekbalo. A palavra ekbalo, ela tem o significado, a tradução que fala que é ir com violência, sem volta. É você ir sem ter o entendimento de voltar. Ekbalo. O propósito é a intenção, o plano, o desejo de Deus, o desejo que Deus tem para cada um de nós, sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente. Romanos 8, 28, se você quiser abrir, se você quiser anotar, Romanos 8, 28, para a gente entender melhor isso, diz assim, ó: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam, e são chamados de acordo com o seu propósito. E são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declarar justos, ele liberou a sua glória. No verso 30, no final, fala que o Senhor liberou a sua glória sobre aqueles que foi chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, existe poder de Deus dentro de você. Existe algo poderoso e sobrenatural que está sobre as nossas vidas. E Ele liberou sobre nós. E eu quero que você abra o seu entendimento para isso nessa noite. Deus sonhou com você, amém? Deus sonhou com você. A palavra que fala aqui, antes. Pois Deus nos conheceu antes, de antemão. Ele nos predestinou. Deus sonhou conosco antes da criação do mundo. Irmãos, eu não sei se isso chama a sua atenção, mas causa um impacto em mim. Eu entender que quando eu ainda estava se formando na barriga da minha mãe, quando você ainda estava se formando no ventre da sua mãe, a palavra de Salmo 139:16 fala que quando eu estávamos ainda em forma, Ele já sabia todos os dias e cada tempo da nossa vida. Cara, isso mexe comigo. Ele sonhou com você. Ele sonhou comigo para esse tempo. Ele desejou você. Ele traçou planos para a sua vida.
Ele arquitetou projetos para você, para que você vivesse o propósito do céu sobre essa terra. Sabe, irmãos, algo que chama muito a minha atenção é que eu não sou um erro, eu não sou um acidente, você não é um nada. Você muitas vezes, e eu como muitas vezes pensei, cara, por que eu nasci? Por que eu estou sobre essa terra? Qual que é a minha função? Às vezes vem aqueles pontos de interrogação e você fala, cara, para que eu estou aqui? Irmãos, Deus é muito incrível. Deus, Ele é muito poderoso. E se você está aqui hoje, se você está me escutando hoje, se você está respirando hoje, é porque Ele tem ciúmes de você e Ele te ama demais. Você não é um fruto do acaso. Você pode pensar isso às vezes, mas não é o plano original. Amém? Não é o plano original. E eu creio nisso, irmãos. Se existe uma pessoa que tem propósito sobre essa terra, sou eu. Se existe uma pessoa que tem algo poderoso e propósito sobre essa terra, é você. Ele sonhou conosco. Ele sonhou conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe de onde o Senhor te tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei dos livramentos que Ele me deu. Você conhece a sua vida e você, às vezes você para, você analisa, você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, você começa a refletir, você faz uma retrospectiva da sua vida, e você fala, uau cara, Deus me ama, Ele me livrou, Ele me tirou das garras de Satanás, Ele me tirou da escuridão, da escravidão, e hoje Ele tem me colocado num tempo de abundância. Mas tudo isso é para que eu e você vivesse o propósito dele sobre essa terra. A palavra propósito, ela vem originada de prótese. O pastor Christian falou isso muito tempo atrás. A palavra propósito, ela vem da palavra prótese. E uma prótese, ela é feita, ela é criada para suprir algo, uma função ou algo que se perdeu. Entenda uma coisa, Jesus veio sobre essa terra, ativou eu e você, Ele fez próteses, algo semelhante a Ele, Ele ativou isso, Ele retornou para os céus, e mais, Ele decidiu viver dentro dessas próteses, para que essas próteses funcionassem da mesma forma que Ele funcionou. Então hoje nós temos o propósito, hoje nós viemos nessa terra para simplesmente, o primeiro aspecto disso, é ser quem Jesus foi e quem Ele é sobre essa terra. Ser prótese. Ele não está fisicamente mais aqui sobre a cidade de Dourados, mas hoje Jesus não está mais, mas Ele está dentro de mim, Ele está dentro da Sueli, Ele está dentro da Cíntia. Então as pessoas não vê mais Jesus em carne, mas Ele olha para você e Ele consegue identificar próteses de Jesus sobre essa terra. Esse é o maior propósito da igreja, esse é o maior propósito da sua vida, é ser a imagem e reproduzir quem Jesus foi. Foi para isso e foi por isso que antes, quando você estava na formação, Ele já sabia e Ele já te predestinou, Ele já traçou planos, Ele já organizou o seu futuro. E hoje, irmãos, eu vim essa semana tentando organizar essa palavra e orando por isso. E eu orei por duas causas essa semana para que nós trabalhássemos aqui no culto de domingo, tanto da manhã quanto da noite.
O primeiro eu orei para que você que tem o seu propósito e de repente você está perdido no seu interior, tentando entender o que é isso para a sua vida. Eu orei para que você nessa noite receba uma revelação do céu sobre esse ambiente e você se reprograme novamente e siga no seu propósito. E a segunda oração que eu fiz é para que você que de repente acha que isso não é para você, que você simplesmente está aqui para ser um cidadão comum sobre essa terra. Eu oro para que você saia dessa noite, desse ambiente, totalmente convicto que você veio nessa terra para fazer algo e ser a diferença, e encontrar o seu propósito. O Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo está começando a ministrar aos nossos corações. Sabe, irmão, seja você que ganhe uma vida durante toda a sua trajetória. Você ganhou uma pessoa ou você ganhou 1000 pessoas. Não importa a quantidade de pessoas. O importante é que eu vivi o meu propósito sobre essa terra. O primeiro e o maior propósito de uma mulher, eu conversando essa semana com a Su, eu falei, amor, qual que é o maior propósito de uma mulher sobre essa terra? É gerar filhos, é cuidar de uma família. Existem grandes mulheres de Deus que anônimas. São grandes mulheres de Deus escondidas, intercessoras, mas estão cumprindo o propósito que foi estabelecido de Deus sobre a vida delas. De repente não é a mãe que vai aparecer, mas é o filho que vai ganhar o mundo. Mas essa mãe cumpriu o propósito dela. Seja você ganhar uma pessoa e você acha que isso é pouco demais, foi o seu propósito. De repente essa pessoa que você ganhou vai causar uma revolução nessa cidade. Por muito tempo e por alguns dias para trás, nós trabalhamos uma fala aqui na ICV, que o meu propósito é fazer o meu irmão crescer. Nós trabalhamos muito isso alguns dias, alguns anos atrás, 2018, 2017, sempre foi uma fala da nossa liderança que fazer o meu próximo crescer. Irmão, se isso já for o propósito da sua vida, você já está ganhando. Existem 2 grandes mandamentos: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se hoje você está fazendo o seu irmão crescer, você já está dando continuidade, você já está vivendo o seu propósito sobre essa terra. Se hoje você senta com pessoas, você leva pessoas para mais perto de Deus, você impulsiona pessoas, você ora com pessoas, você destrava o chamado de pessoas, pronto, você já está cumprindo o seu propósito. Mas hoje nós precisamos entender que eu e você precisamos viver o nosso propósito sobre essa terra. Viva o seu propósito. Custe o que custar, viva o seu propósito. O Salmo 138:8 diz assim, e o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se você tiver com a sua Bíblia, grife isso, ou anote isso, depois pegue esse versículo, coloque na geladeira da sua casa, coloque no espelho do seu banheiro. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, o teu amor, Senhor, permanece para sempre em mim, para que eu não abandone as obras das tuas mãos. Irmãos, existe muito trabalho para a gente desenvolver sobre essa terra. E talvez você está pensando aí, não, cara, isso faz parte do meu líder de célula, ou do meu discipulador, ou do meu pastor. Não. Isso é individual. Está sobre você, está sobre a minha vida. Existem pessoas que é você que vai ganhar. E o Senhor já está dando para você. E Ele vai cumprir os propósitos dEle para com a sua vida. Amém, irmãos? Amém?
Viver o seu propósito, ou viver o nosso propósito, é entender o chamado de Deus para a nossa vida. Viver o nosso propósito hoje é entender e obedecer à voz, o chamado de Deus para nossas vidas. Então que você viva isso intensamente daqui em diante. Eu sei que muitos já têm feito isso, mas que se de repente você está aqui e você não tem se entendido internamente, eu oro para que você se reprograme. Algumas pessoas de repente nessa noite vai precisar apertar o shift, reiniciar, começar tudo de novo, reprogramar. O pastor Marcos, se eu não me engano, pregou algum tempo atrás sobre recalcular a rota novamente. Muitas pessoas aqui, de repente, nessa noite, vai precisar recalcular a sua rota e alinhar o seu propósito novamente. Irmãos, é a mesma coisa de como se hoje eu estivesse saindo daqui e indo para um outro estado. Vou colocar Curitiba. Eu nunca fui para Curitiba dirigindo sozinho. Eu coloco o meu GPS, eu coloco lá Curitiba, PR, Paraná. Aí de repente eu perco o sinal, algo acontece, o meu GPS falha, eu tenho várias estradas, e aí eu pego uma, e lá na frente, o computador de bordo, o GPS, ele recebe o sinal novamente, ele fala, você está na rota errada, reprograme, volte novamente, e siga na rota certa. Algumas pessoas de repente está acontecendo isso agora. O seu GPS interno está sendo reprogramado. E o Espírito Santo está falando, reprograme o seu propósito. Volte lá atrás novamente. Viva intensamente isso. Mas irmãos, para a gente entender e a gente viver e continuar o nosso propósito, nós precisamos de um primeiro passo. Você entendeu isso, você acredita, você está vivendo isso, você está absorvendo isso no seu interior. O Espírito Santo está te capacitando para isso. Qual que é esse primeiro passo que nós precisamos fazer para dar continuidade no nosso propósito? Acreditar nele. Você precisa ter a convicção, você precisa ter a certeza de que realmente o Senhor sonhou e tem projetos e propósitos para a sua vida. Tenha essa convicção hoje. De repente porque você teve um passado dolorido, um passado às vezes que não foi tão legal, você se analisa e você fala, cara, eu não tenho propósito, eu não tenho essa convicção dentro de mim. Mas eu quero que você ore nessa noite para que você acredite na palavra de Deus sobre a sua vida. Você tenha convicção e acredite no seu propósito. O maior inimigo que pode parar o seu propósito é a dúvida. O maior inimigo que hoje pode parar o seu propósito é a incredulidade. Então creia, irmãos, creia. Creia no seu propósito. Quando a Bíblia fala que coisas maiores ainda eu e você faríamos, talvez isso não é uma verdade para você, você não acredita nisso. Quando a palavra diz, olha só, coisas maiores ainda fará você, talvez isso não é uma verdade. Você fala, peraí cara, Jesus ele ressuscitou um cara que já estava 3 dias morto. Eu vou fazer coisas maiores? Sim, você vai fazer coisas maiores. Quando você para e você lê, cara, peraí, Jesus veio para Jesus 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou e ele abençoou uma multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios. Peraí, eu vou fazer coisas maiores? Você vai fazer coisas maiores. Mas isso só vai ser uma verdade na sua vida, esse propósito só vai acontecer quando você acreditar. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. Eu já fui em alguns velórios e eu já orei pelo morto. Já.
Mesmo que se eu desmaiasse depois, entendeu? Mas irmãos, é Deus que faz. Vai que acontece. Então todas as vezes que eu tenho a possibilidade e eu estou diante de um evento desse, eu vou lá. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Eu só preciso ter uma coisa, a convicção. Eu não duvido do que aquilo não pode acontecer. Eu creio. Quando Pilatos ele vai interrogar Jesus, ele está diante de Jesus e ele fala assim: peraí, você é o rei que o pessoal aí está falando? Você realmente é o rei dos judeus? Jesus prontamente ele fala: sim, eu sou. Eu nasci e por isso eu vim a esse mundo. Ele tinha convicção do propósito dele sobre a terra. Jesus tinha convicção do chamado dele, por isso ele respondeu prontamente: eu tenho a certeza e sei por que eu vim a esse mundo. A pergunta hoje é, irmão, será que se você tiver uma pergunta dessa diante de você, se hoje você for interrogado em algo da sua identidade, você tem a certeza, você tem uma resposta prontamente como a de Jesus? Se hoje uma pessoa te parar e perguntar qual é o seu propósito, para que você vive, por que você está aqui, por que você é cristão, qual que é a sua resposta? Muitos de nós iríamos gaguejar. Acredite, Deus tem coisas grandes para você. Uma outra pessoa que respondeu o seu propósito, o seu chamado, exatamente no minuto que ele foi chamado por Deus, foi Abraão. Se você lê a história que antes, fala que ainda era Abrão, vem a revelação e o Senhor comunicando a Abraão, falou: olha só, Abraão, sai do meio da sua parentela, da sua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu te farei pai de multidões. Eu não sei se na sua Bíblia tem, mas eu procurei na minha, não tem. Não existe uma dúvida e não existe uma pergunta, não existe uma indagação de Abraão para com o Espírito Santo, para com Deus. Espera aí, mas para onde eu vou? Não tem. Ele respondeu o seu chamado prontamente. Ele simplesmente não falou: eu vou, mas manda a localização. Ele não pediu a localização. Ele foi. Ele respondeu o seu chamado. Não tenha dúvidas, irmãos. Todas as vezes que eu tenho dúvida do meu propósito, todas as vezes que você tiver dúvida do seu propósito, você vai atrasar o curso do seu destino. Todas as vezes que você tiver dúvida daquilo que tem para você, você vai atrasar o curso do seu destino. O que mais pode te parar hoje em relação ao crescimento e à continuidade do seu propósito é essa dúvida. A dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar. A dúvida me impede de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Hebreus 11:6 diz assim, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque cremos e não duvidamos que Ele é poderoso e galardoador dos que o buscam. Acredite, irmãos, acredite. Um outro exemplo de quem não desistiu do seu propósito, do seu chamado, José do Egito. José do Egito, ainda muito novo, ele recebeu sonhos, revelações de quem ele seria no futuro. E ele compartilhou esses sonhos,
esse chamado de Deus, tanto com os seus irmãos, quanto com o seu pai Jacó, sua mãe Raquel. E o que aconteceu? No momento que ele compartilhou, a família dele não acreditou nele, duvidou. Mas José permaneceu firme naquela revelação e naquele chamado de Deus para a vida dele. E se existe algo que hoje também pode parar o nosso propósito, são pessoas. Pela manhã eu falei aqui que hoje existe um maior cuidado em de repente você abrir o seu coração por pessoas que não estão conectadas no mesmo espírito que o seu. Essas pessoas não vão entender o seu propósito. Talvez elas vão duvidar de você. Por isso que nós trabalhamos com uma ferramenta também chamada discipulado. O discipulado é algo confidencial, algo que você pode se abrir e aquela pessoa vai te escutar. Muitas vezes existe algumas situações que é para o nosso, uma pessoa mais próxima, a gente não consegue abrir para todo mundo. Pessoas também podem parar o nosso propósito. Aconteça o que acontecer, irmãos, acredite no seu propósito, amém? Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não planos de mal, para lhe dar um futuro, a qual você anseia, a qual você deseja. O tempo não pode limitar o nosso propósito. E a segunda parte disso a primeira é acreditar, a segunda parte é permanecer. Você acredita, você entendeu o seu propósito e você vai permanecer nisso. E você sabe de uma coisa, irmãos, muitas vezes nós não permanecemos no nosso propósito, porque os nossos olhos estão no processo. Quando nós colocamos os nossos olhos no processo, nós não conseguimos permanecer no nosso propósito. Porque o processo do propósito de Jesus não foi fácil. Porque o processo do propósito de José do Egito também não foi fácil. O processo do seu propósito também certamente não será fácil. Mas o que eu quero nessa noite, que você ore, você tire os seus olhos do processo e simplesmente você olhe para o seu propósito. É aonde você vai chegar, é aonde Deus tem te chamado e vai te colocar. Não foi fácil, irmãos, e não vai ser fácil, e a Bíblia já nos alertou isso, que nós teríamos dias aflitos, dias difíceis, dias de dificuldade, mas o que nós precisamos ter bom ânimo, Ele estaria comigo e com você todos os dias. Permanecer. Se José do Egito soubesse do processo, ele falou, cara, eu não quero ser governador não. Se for para passar tudo isso, os meus irmãos me venderem, eu ir preso, e uma confusão acontecer, se for tudo isso para me ser governador, Senhor, olha só, passa para outro, eu quero ser um vereador, o processo é menor, sabe? Então pode ser menos coisas, passa esse cargo maior para outro. Mas ele não sabia do processo e ele não ligou para o processo, ele foi rumo ao propósito. Permaneça, irmãos, permaneça. A maior dificuldade da igreja hoje é permanecer, é ser constante com aquilo que Deus tem falado e colocado sobre as nossas mãos. Existem pessoas que têm ânimo doble, essas pessoas o Senhor não conta. Nós precisamos ser hoje constantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. De manhã eu falei aqui, sobre duas pessoas que hoje nós convivemos, que é o pastor Álvaro e a pastora Eunilda.
Duas pessoas que você pode sentar e perguntar qual foi o processo para gerar tudo isso que nós temos hoje. Com certeza, em 1 minuto ele vai começar a chorar. Ela também. Ela vai começar a chorar porque o pastor Álvaro gostava de fazer filho também. Gostava, gosta, mas não pode mais. Só treina. Irmãos, o processo muitas vezes vai ser dolorido. Não vai ser fácil, mas nós não podemos desistir. Se você é uma pessoa visionária, certamente você nunca vai desistir daquilo que Deus vai colocar na sua mão. Você vai enfrentar o processo, até que algo aconteça na sua vida, até que as coisas comecem a acontecer. Então hoje, igreja, nós precisamos ser constantes, permanecer, perseverar. Eu falei aqui pela manhã, um dos eventos mais cheios que hoje essa igreja e todas as igrejas precisava ser, o maior número de pessoas é reunião de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração é algo poderoso, porque implica algo poderoso, é algo perseverante. Você ora, você permanece, você persevera, você tem esperança, você acredita, você coloca fé até que algo aconteça. É permanecer firme. É Mateus 7,7, é bater até que a porta se abra, é clamar até que aconteça, é buscar até encontrar, é permanecer. Hoje, para a gente viver o nosso propósito, o permanecer é algo evidente, é algo fundamental para a sua e para a minha vida. Se você quer chegar num nível maior em Deus, você precisa permanecer nele. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Acredite no seu propósito, permaneça no seu propósito, viva no seu propósito. Talvez você imagine que o seu propósito é como às vezes eu me imaginei logo quando eu entrei na igreja. Cara, olha só, eu vou ser uma pessoa de Deus, mas eu preciso ser um pastor, né? Eu preciso ser um líder de célula. Eu preciso ser um líder de ministério para viver o meu ministério. Não. Você vai ser quem você é. Na sua área de influência, você vai viver o seu propósito. Talvez você está me escutando aqui, você é um médico, você é um psicólogo, ou você trabalha na área de vendas, repartição pública. Você vai viver o seu propósito dentro da sua área de influência. Não necessariamente ser um líder de alguma coisa dentro da igreja. Deus vai fazer você viver lá fora o seu propósito. Muito antes de subir aqui e pegar algum cargo nessa igreja, eu já vivi o meu propósito lá fora, na empresa que eu trabalhava, dentro da minha família, sendo a diferença, trazendo ambientes diferentes. E o Espírito Santo vai usar pessoas aqui, que vão ganhar outras pessoas, e essas pessoas serão pessoas chaves para essa cidade. Agora à tarde eu estava orando e repassando isso novamente, veio no meu coração 3 pessoas dessa igreja, e eu quero falar para essas pessoas, o Espírito Santo vai te usar dentro da sua área de influência. Uma dessas pessoas é a Cíntia, outra pessoa é a Valéria, outra pessoa é o Rafael. Eu quero falar para vocês que o Espírito Santo vai usar vocês dentro da área de influência de vocês. Vocês atendem pessoas que abrem o coração delas para vocês, e vocês vão ganhar essas pessoas, e essas pessoas vão revolucionar essa cidade. Valéria, acredite nisso. Cíntia, Rafael, acredite nisso. O Espírito Santo, o Senhor sonhou com vocês. Deus é bom, Deus é bom. Eu queria que você ficasse de pé.